A palavra do Senhor Deus, no Santo Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, versículo 12, ou versículo 12 não, versículo 32. E ia no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se, e seguia-no, atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Louvado seja Deus! É a palavra do Senhor Deus, com o próprio Jesus nos seus dias terrenos, se reuniu, chamou os seus discípulos, os seus 12, e ia andando para Jerusalém e falando dessas coisas, quais? Do que iria lhe acontecer em Jerusalém. Ele seria entregue, a cruz, Eis que nós subimos a Jerusalém. Aí ele disse: e o Filho do Homem será entregue aos príncipes. Ele seria entregue aos príncipes dos sacerdotes, E o que está dizendo? Aos escribas. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas iria receber, porque seria entregue Jesus nas suas mãos, ou seja, nas mãos deles, para eles poderem crucificar e escarnecer dele. Esses homens, os quais Jesus está falando, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, o condenarão à morte e entregarão aos gentios. Ele seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e esses homens entregaria ao Senhor Jesus na mão dos gentios. Os gentios são os ignorantes que não conhecem Deus. São considerados gentios, povo que não tinha Deus, que não obedecia a Deus. Eles receberiam Jesus das mãos dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, E o que eles iriam fazer com Jesus? Ele ia escarnecer e açoitar e cuspir nele, O que eles iam fazer, o gentio iria fazer, com o Senhor Jesus. Ia dizer: e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas ao terceiro dia, ele seria ressuscitado dentre os mortos, para que se cumprissem as Escrituras, que já falavam da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus Cristo em Jerusalém, para salvar os pecadores, todos os que nele crerem.
Então Jesus estava indo, né, ele ia, né, no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, né, e eles, está dizendo aqui, maravilharam-se e seguia no atemorizados. Eles estavam atemorizados. Aí ele disse, tornando a tomar, ele tornou a tomar consigo os seus 12, ou os 12. Começou a dizer-lhes estas coisas que lhe devia sobrevir. Ele estava falando para os seus 12, para os 12 discípulos. Jesus estava falando o que devia sobrevir sobre a sua pessoa, né? Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ressuscitou. Ele não estava inocente acerca das coisas